Salve a todos! Eu me chamo Roseli Duarte, estudante dos livros Universo em Desencanto de Cultura Racional, no qual eu me conheço através desses livros. Quero falar com vocês. Quando a pessoa não se conhece, fica impedida de cuidar bem de si mesma e, por não se conhecer, fica distraída com tudo que lhe rodeia, com os bens materiais, com as belezas naturais e artificiais, e não vê que o tempo está passando sem ter tempo de procurar saber o que está fazendo nesta vida, que é tão curta. E quando a vida vai chegando ao fim, é que a pessoa enxerga que pensava que vivia, mas não vivia, porque não fez nada pelo bem de si mesma, para o seu engrandecimento, aquele que nos dá uma satisfação interior tão grande, uma paz inusitada, que bem nenhum material pôde nos dar. Aí a pessoa já quebrada, muitas vezes doente e dependente dos demais, para fazer as coisas mais simples, como se higienizar, comer, escovar os dentes e tomar banho. É que entende que se traiu ao longo dos anos que poderia ter investido no autoconhecimento e que esses anos ficaram perdidos pelo seu encanto com tudo que é de material. Como é triste o encanto com a matéria, que faz do pensador um infante que não sabe viver, porque leva a vida como um brinquedo seu, como se dela fosse proprietário. E que quando vê sua vida já se acabar, sem poder retê-la e impedir o seu final, é que entende o quanto desperdiçou o maior bem que a natureza lhe deu, que é a vida, para poder se conhecer, passando a saber responder quem sou, de onde vim, por que vim e para onde vou e como vou. Sabe, o pensador se distraiu pelos encantos da matéria, e um distraído é um perdido por não enxergar a nulidade da matéria, achando tudo lindo, sem notar que tudo tem princípio e tem fim, sendo tudo aparente por ser uma degeneração e deformação de parte de um mundo superior de onde saímos, e que é onde se encontra a verdadeira e eterna vida, a verdadeira e eterna beleza, no mundo de luz eterna. E o retorno para o nosso verdadeiro mundo somente se dá quando nós nos desencantamos deste mundo material e passageiro em que vivemos, procurando nos ligar à energia do mundo superior, que é o mundo racional, pelo desenvolvimento do raciocínio. Amigo, sai dessa vida encantada de achar que neste mundo em que vivemos tudo é lindo, admirando uma beleza que não existe por ser toda aparente, porque tudo se acaba, onde tudo tem princípio e tem fim. Nada que existe neste mundo é eterno, até o sol, que parece eterno, é passageiro e terá o seu fim. Os viventes procuram se acertar na vida, mas o que se vê são os desacertos, os desajustes financeiros, as quedas na vida pelo caminhar errado, achando que fazendo assim ou assado vai dar certo. Nada disso, amigo. Faça do jeito que você fizer, que o certo você não vai achar, enquanto estiver iludido na matéria. Sabe por quê? Porque o certo não está no pensamento, que pertence ao ser material. O certo está no raciocínio, que você precisa conhecer e desenvolver, porque o raciocínio não pertence à matéria, e sim ao mundo transcendental, o mundo racional, de onde saímos ao longo dos anos perdidos. O raciocínio é a luz para a sua vida, amigo, para o seu controle financeiro equilibrado. E para caminhar acobertado por essa luz, é só passar a se conhecer que, em 1935, houve uma mudança de fase na natureza.
O segundo milênio, que foi a fase do pensamento, já foi afastado para entrar outra energia a comandar a natureza, que é o que? A energia racional do terceiro milênio. É a fase do desenvolvimento do raciocínio, o certo para a vida de todos. Se liga às lições desse livro para se harmonizar com tudo e com todos. Aí a vida lhe será rica e florida, com a leitura paciente e persistente do universo em desencanto de cultura racional. Esse é o livro. Salve a todos! Racional, raciocínio, raciocínio racional. Há um instante em que o tempo silencia, as palavras cessam, os olhos se fecham. E o que muitos chamam de morte, a cultura racional chama de transformação. Não é fim, não é perda, é mudança de plano. É o corpo que volta ao pó. É a energia que regressa à sua morada. É a vida que dá mais um passo em direção à sua origem eterna. A vida na Terra é uma viagem passageira. Viemos de um mundo muito distante, um mundo superior, perfeito, eterno, o mundo racional. E aqui na matéria, cumprimos ciclos, colhemos frutos, plantamos sementes, mas acima de tudo aprendemos. Aprendemos sobre a dor e a alegria, sobre o tempo e a saudade, sobre o que somos e sobre o que, na verdade, nunca deixamos de ser. A morte é apenas o fechar de uma cortina, para que outra se abra. É como um entardecer que anuncia um novo dia em outra dimensão. É a libertação do invólucro carnal que por um tempo vestimos para cumprir a missão da vida. A vida, tão misteriosa, tão fugaz, e ao mesmo tempo tão repleta de sentido para quem sabe enxergar com os olhos do coração. A cultura racional nos revela que somos racionais, puros, limpos e perfeitos. Mas nesta fase, enquanto ainda estamos de passagem na matéria, somos estudantes do retorno. Estudamos para reconquistar a nossa verdadeira identidade. E cada transformação, cada morte, é parte desse trajeto natural de volta ao lar verdadeiro. Não há o que temer. A morte não é castigo, não é punição. É apenas um chamado para outra frequência. Uma convocação da natureza que diz: filho, sua parte aqui terminou. Venha descansar em novos campos. Alguns partem cedo, outros mais tarde, mas todos, sem exceção, são guiados pelo saber da natureza. E só parte quem já cumpriu o que veio cumprir, mesmo que os olhos humanos não compreendam. A sabedoria racional sabe de tudo. Fica o corpo, como folha que se desprende da árvore. Mas vai a essência, como perfume que se espalha ao vento. E o que fica de quem partiu é eterno. As ações, os exemplos, a luz, o amor. Quantos já se foram, deixando rastros de luz? Quantos ainda estão por vir para aprenderem e ensinar? Tudo se encaixa na harmonia invisível que rege o universo. Nada é em vão, nada é por acaso. E ao entender isso, nosso coração descansa. A saudade ainda dói, é claro,
mas já não machuca com desespero, porque a morte, agora, é entendida como parte de um processo sublime. A volta à origem é como a água que evapora e sobe aos céus. Ela não desaparece, apenas muda de forma. Assim somos nós, viajantes da eternidade, em busca da reconexão com o nosso verdadeiro estado de ser. Aos que ficam, cabe o consolo da fé racional, cabe o compromisso com o bem, cabe o estudo do livro Universo em Desencanto, pois através dele a consciência se amplia e o medo da morte se dissolve na luz da compreensão. A morte não leva ninguém. A morte não leva ninguém. A morte apenas devolve. E tudo que é devolvido ao mundo de onde veio não se perde. Se transforma, se eleva, se reencontra. E um dia todos nós reencontraremos, sem dor, sem corpo, sem tempo, no mundo racional, nossa casa natural. Que essa verdade aqueça os corações aflitos, que a luz da cultura racional nos ampare nos momentos de saudade e que possamos ver na morte não o fim, mas o início de uma nova etapa do eterno viver. Porque a morte não existe para quem conhece a sua origem. Existe apenas a grande, bela e inevitável transformação racional. Salve a todos, racional, raciocínio, raciocínio racional.